A gente vem advogando há um bom tempo comprar empresas boas pagadoras de dividendos. Por quê? Na commodity você não controla o preço, então você tem que ser eficiente na parte de custo. Então, se um banco é muito mais exposto ao setor de baixa renda, talvez a inflação em 2025 vai pegar um pouco mais. Acho que você deu um pouco do guide, do racional para a escolha aí de nomes na formação de um portfólio, mas eu queria tentar aterrissar em nomes específicos mesmo, né? Começando a aprofundar nos nomes aqui, no seu último relatório tinha uma parte que colocava um racional aí de predileção por ações de carry, quality e FX exposure, né? Acho que falando aí ações de carrego, qualidade e exposição cambial. Acho que valeria explicar um pouco esse conceito e acho que de alguma maneira ele ajuda o investidor a montar um portfólio que é mais defensivo aí num momento difícil, né? Então eu queria pedir para você comentar um pouquinho isso. A gente vem advogando há um bom tempo comprar empresas boas pagadoras de dividendos. Por quê? Se eu pegar desde 2006, quando o IDIV foi criado, o Índice de Dividendos, ele dá próximo de 800, um pouquinho acima de 800% de performance. No mesmo período, o Ibovespa dá uns 260% de performance. Ou seja, dividendos entregaram quase 3 vezes mais a performance. E esse seria o melhor tipo de carry, né? Porque você recebe esse dinheiro de volta e você consegue ter o teu custo de oportunidade ali versus o CDI ou versus um cupom, né? Um título real, né? Sendo cumprido desse lado. Então, por isso que a gente gosta muito de dividendo. Dividendo, você ganha de presente qualidade junto. Porque para uma empresa pagar dividendo na Bolsa Brasileira, ela tem que ter uma rentabilidade sobre o patrimônio acima do custo de capital dela, ou pelo menos acima do custo de dívida dela. Qual o custo da dívida atual? As curvas de juro hoje de médio prazo estão precificando próximo de 15% de coisa. Então, uma empresa tem que ter um ROE, uma rentabilidade do seu patrimônio relevante para pagar dividendos. Então, você compra um valor com carrego e você ganha qualidade junto. Por isso que a gente fala muito dessa parte do carry. Outras maneiras de fazer carry é comprar proteção por inflação. Então, empresas que tenham ativos protegidos por inflação. E por quê? O que aconteceu, né? Se você olhar o cenário macro, a meta ali do Banco Central é próxima de 3 ali de inflação, só que a nossa estimativa do IPCA esse ano no nosso time macro é 5%. Então a inflação tá disparando ali, um pouco do impacto cambial, um pouco da questão do pleno emprego aqui que a gente tem. Então acho que empresas que conseguem proteger por inflação, pagar dividendo, e empresas que têm um TIR real alta, né, que você faz o fluxo de caixa e ganha um spread alto, são um bom call de carry. Então esse é o primeiro tema que a gente advogou, depois a gente pode comentar de setores aqui. Empresa de qualidade, assim, se você olhar no longo prazo, comprar uma empresa que tem um spread sobre o custo de capital dela, ou seja, consegue entregar um retorno acima do custo de capital, ela vai gerando valor ao longo do tempo, o tempo está a teu favor nesse sentido. Então, qualidade ele é muito importante nesse aspecto da equação. A gente fez um estudo bem completo, assim, Warren Buffett, né, estudou em Colômbia, a gente pegou lá, estudei no programa de Velho Invest de Colômbia, lá, copy and paste e fiz um estudo. Cerca de 25% da nossa bolsa consegue entregar esse nível de qualidade. Então a gente tenta pegar e pescar nesse aquário ali nesse sentido. E o terceiro ponto ali que você mencionou foi a questão de exposição cambial. O que aconteceu, né? O dólar foi o principal ativo, né, que se valorizou no Brasil. Então, onde é que eu tenho chance de ter revisão de lucro positiva? Em setores exportadores. Porque o câmbio, né, desvalorizou muito forte no último trimestre e agora a gente vai ver os analistas revisando para cima esse quesito. Então, por isso que esses 3 temas a gente advoga muito hoje na composição do portfólio. Legal, acho que quando a gente olha para a bolsa tem várias formas de dividir, né, setorialmente, tem essa nomenclatura que você colocou aqui, e tem um grupo que a gente consegue visualizar muito claro no Ibovespa, que você citou em uma das respostas, que é bancos, commodities e nomes ligados à economia doméstica. Se a gente pegar essa separação mais padrão, como é que você vê o cenário para cada um desses 3 grupos? Acho que commodities está um cenário positivo. A gente está com uma alocação acima da média no setor de petróleo
e no setor de celulose. O Brasil é um dos menores produtores de custo caixa, né? Commodity você não controla o preço, então você tem que ser eficiente na parte de custo. E o crescimento do volume de petróleo que está vindo da América Latina e do Brasil são com custos atraentes de exploração. Então, acho que commodities está bem posicionado para esse ambiente macroeconômico que a gente está atualmente. Setor de bancos. Bancos na América Latina e no Brasil tem um nível de rentabilidade sobre o patrimônio muito acima da média de mercados emergentes. 17%, 18% historicamente, mercados emergentes ao redor de 11%, 12%. Então, bancos são, historicamente, setores que têm uma rentabilidade ou que têm essa vantagem competitiva. Só que aqui eu acho que tem que ser um pouco mais seletivo. Então, se um banco é muito mais exposto ao setor de baixa renda, talvez a inflação em 2025 vai pegar um pouco mais. Então, você quer ter um banco que tem um pouco mais de diversificação de receita nesse quesito. Então, aqui eu acho que tem que ser seletivo, pegar os bancos que conseguem executar bem historicamente nesse cenário. E daí você falou de economia doméstica. Que economia doméstica eu separaria aqui em dois grandes grupos, né? Tem o defensivo doméstico e o cíclico doméstico. Talvez aqui é melhor ficar num lado mais de infraestrutura, que tenha contratos regulados, que tenha um repasse de inflação, do que olhar uma empresa muito cíclica nesse momento, dado que é o cenário nosso de economia, né? O cenário crescimento 2024 deve fechar o ano ao redor de 3,5%. Em 2025 deve ficar próximo ali dos 2%. Então você desacelera essa parte de consumo na margem. Então esse setor mais cíclico, eu acho que é onde tem um pouquinho mais de risco nesse momento. E se você quer escolher um setor cíclico, escolha setores que consigam te pagar um dividendo, que tem aqueles outros predicados nesse sentido. Então nesse momento a gente não está advogando para ir comprar small caps cíclicas. Eu acho que não é o caso agora. Agora é o caso de ficar um pouco mais em valor, um pouco mais em defesa nesse sentido. E início de ano é sempre aquele momento que as casas projetam Ibovespa, né? Queria te perguntar qual que é o nosso target para esse ano e quais os pontos de atenção e os desafios para a gente buscar esse número. O nosso target é 145 mil pontos, que é igual ao do ano passado. Basicamente, a gente perdeu um ano, né? Perdido. O que aconteceu por isso, né? Na realidade, essa questão foi muito... o target, ele deveria subir pelo menos um ano de custo de capital. E não foi o que aconteceu. Por quê? Em grandes partes foi a curva longa de juros que influencia. Então, o retorno de uma ação, né? Você pode pensar, ele é o dividendo que você recebe, né? O carrego, o crescimento de lucro, ou o re-rating que ele tem, né? Que o mercado sobe ou não. E aqui a gente tem menos controle nesse re-rating. Geralmente, esse re-rating, essa reavaliação positiva acontece em momentos que o juro longo começa a cair. Não dá para fazer esse call nesse momento ainda de maneira forte. Eu acho que tem uma estressada de juros, talvez ele volte um pouco na nossa cabeça, ou pelo menos a curva longa, mas assim, o Brasil deveria voltar à média histórica, né? O Brasil está 6,7. Eu imagino o Brasil assim, muito mais próximo de 8 vezes lucro atualmente, do que voltando para a média histórica, que é ao redor de 11 vezes lucro. Então, nosso target ali é 145 mil pontos para esse ano. Legal, e para a gente fechar esse papo e tentar começar o ano com um call bacana aqui para os ouvintes, acho que você deu um pouco do guide, do racional para a escolha aí de nomes na formação de um portfólio, mas eu queria tentar aterrissar em nomes específicos mesmo, né? Como é que você tem estruturado a carteira e você conseguiria citar alguns nomes que exemplificam esse racional de investimento que você dividiu aqui com a gente? Claro, assim, então vamos falar nomes específicos. Assim, o primeiro tema eu falo assim, infraestrutura e bond proxy. Setor que é protegido por inflação, que está com uma TIR real ali de 13%, 14%, né? TIR real, então tem que botar a inflação aí. Então você ganha quase um retorno potencial de private equity investindo na bolsa. Ali dois nomes que a gente gosta de mencionar que estão no nosso top picks são Sabesp e Equatorial.
Sabesp é uma história que foi privatizada no passado, tem várias melhorias operacionais e ela está negociando abaixo dos ativos regulatórios. Ou seja, como se ela estivesse negociando abaixo do valor patrimonial dela, e a gente acha que uma empresa privatizada deveria negociar acima do seu ativo regulatório, analogia ao valor patrimonial, entre aspas, aqui. E Equatorial foi a empresa que comprou, né, e vai ter o controle, né, da gestão da Sabesp, e o papel corrigiu muito, acho que tem uma questão de posicionamento aqui. Resgate na indústria de fundos, ela era uma empresa que era um core holding de alguns gestores locais, mas a gente acha que ela deveria, hoje ela está negociando ali uma TIR real próxima ali de 14%, que a gente acha bastante atraente. Então a gente acha que setor de infraestrutura é interessante. Alternativas a isso, uma Copel, uma Eletrobras são alternativas, os top picks, Sabesp e Equatorial desse tema. Da parte de carrego doméstico, eu gosto de mencionar dois setores, o setor financeiro e o setor de baixa renda de construção. Setor de baixa renda de construção, o nosso time de construção gosta muito de direcional. A gente gosta de direcional, tem como top pick no portfólio uma empresa que deve pagar um dividend yield maior do que 20% em 2025 potencialmente. Então, um dividend yield bem relevante, rentabilidade patrimonial bem interessante. E setor financeiro, a gente acha que bancos de maneira seletiva, os bancos lá mais expostos são interessantes, e o setor de seguros vai ser um setor que vai passar por revisão de lucro positiva. Aí você vai olhar, Daniel, você acha que a revisão de lucro da bolsa é para cima ou para baixo? No consolidado, como eu falei ali antes, eu acho que é para baixo. Mas setor de exportador e o setor de seguros deve ser para cima. Então a gente tem Caixa Seguridade, que é uma das seguradoras listadas em bolsa, que a gente acha interessante. Terceiro tema, exportadoras. Ali eu mencionei, né? Estamos overweight em petróleo. A gente tem Petrobras no portfólio, uma empresa que vai pagar um dividend yield ali ao redor de 13%, 14%, mais potencial do dividendo extraordinário que vem. Então é um carrego legal que tem, né, da empresa. E a gente tem Suzano, que está entregando, né, a Cerrado, aquele projeto de 2,5 milhões de tonelada, né, uma fábrica gigante no Centro-Oeste, e a menor produtora de custo caixa do mundo, protegida por câmbio. Então são as duas aqui dessa parte de exportadoras. E daí, esses 3 temas que eu mencionei, eles são temas de valor. Então eu acho que hoje a gente tem que estar mais em valor, em termos de fatoriais. Daí tem o tema assim, Daniel, mas você tem calls que eu chamo de long duration, aqueles calls de valuation mais alto. Mais com horizonte mais estendido. A gente tem alguns papéis aqui que eu acho que vale mencionar. A gente tem uma Redditor, o setor de saúde sofreu muito na bolsa. A Redditor é a maior rede hospitalar do país e ela tem a Sul América, que é a segunda maior empresa de seguro de saúde do país, que se beneficia do aumento de juros. A Redditor está ganhando aqui está rampando, né, a utilização de leitos. Então a gente acha que quando teve o IPO ela negociava acima de 40 vezes lucro. Hoje, ela está na nossa conta 12, 13 vezes lucro. Então, não é tão barata quanto a bolsa, que está 7, né, abaixo de 7, mas é muito barata versus a qualidade do seu ativo ali para se mencionar. Então, eu acho que, para olhar assim, dos calls de long duration, acho que uma Redditor é interessante aqui também para se olhar, um setor que sofreu na bolsa. Eu acho interessante o setor de supermercados, de cash and carry aqui, porque a inflação de alimentos vai subir e esse setor ganha com isso. Então, tentar procurar uma empresa que não tenha tanta alavancagem dentro desse setor também pode ser uma alternativa. Perfeito, acho que a gente conseguiu cobrir bem a pauta de hoje. Eu queria, antes de encerrar, agradecer a tua participação e até a próxima. Não, obrigado pela oportunidade de colocar aqui o research à disposição, aqui, dúvidas se tiver. Então a gente acha que investimento em bolsa é um investimento que você tem que olhar com uma cabeça mais de longo prazo. De novo, tentar comprar empresas de qualidade, empresas que paguem dividendo, que a história mostra que no longo prazo isso dá um retorno bom. Boa, valeu.